Olá, aqui é Ricardo. Vamos continuando aqui com o material do Vladimiro e agora aqui o processo de criação de um programa de computador, tá? A apostila toda é básica, tá? Mas e tem essa parte aqui que a gente vai passar também, tá? Que é mais teórica, mas é bem interessante também. Bom, homem de bem, é preciso que não se possa dizer dele nem que é matemático, nem pregador, nem eloquente, mas que é um homem de bem. Quando, ao ver um homem, a gente se lembra de seu livro, é mau sinal. A frase aqui do Blaise Pascal. Então, o que nós veremos aqui nesse capítulo? Entender o que é um computador, compreender o que é um programa de computador, saber a diferença básica entre um montador, compilador e um interpretador, categorizar a linguagem hardware entre as linguagens existentes, instalar o material de aprendizado e apoio no seu computador. Esse aqui depois a gente vai comentar sobre esse material que eu não tenho aqui no momento, tá? E compilar um exemplo que veio com material de apoio. Bom, o que é um programa de computador, tá? Eu vou resumir, não vou ler todos os detalhes, tá bom? Então aqui ele coloca o seguinte, né? Ele consiste em entrada, saída, cálculo, decisão e repetição, tá? Então a entrada em pegar dados do teclado, mouse, um arquivo, um sensor, um leitor, o que seja. E a saída, o resultado do cálculo desses dados mostrado na tela, na impressora, ou qualquer outro dispositivo de saída, tá? E aí tem o cálculo, decisão e repetição. Eu colocaria assim: entrada, depois cálculo, decisão e repetição, e depois a saída, tá bom? Mas é isso: entrada, processamento e saída. Linguagem de programação. Então aqui ele comenta que a linguagem de programação ela é responsável por dividir um problema da vida real em blocos de tarefas contendo as operações citadas na seção anterior, que é entrada, processamento e saída, tá? E para o computador entender essa entrada das informações que colocamos aqui na língua portuguesa ou inglesa ou o que for digitamos, né? Ou até o mouse que você arrasta um objeto de um canto para outro num programa, enfim, tudo isso o computador entende como linguagem binárias, né? Como zeros e uns, como bits, tá? Junção de bits que geram bytes, que geram megabytes, que geram informações, que geram imagens, que geram, enfim. O computador converte tudo em zeros e uns. Ainda hoje, os computadores, todos eles, funcionam através desses códigos. O que mudou foi a forma com a qual eles são gerados. Antes, eles eram introduzidos diretamente na memória da máquina, através da alteração na posição das chaves, ou jumpers, tá? Se você não assistiu ainda, assiste aqui o filme O Jogo da Imitação. É bem interessante, né? Que acho que é o Alan Turing, né? Ele descobre aí os segredos aqui referente à guerra, né? Ele consegue deduzir aqui, né, as informações. E aí tem aqui, ó, com o tempo os cientistas desenvolveram linguagem de programação cuja função era simplificar a criação desses códigos. Esse tipo de programa recebeu o nome de montador, que é o assembler, tá? Até hoje muita gente confunde assembler, que é o montador, com assembly, que é a linguagem, né? Aqui tem o exemplo de assembly, né? Move, int, rate, porcentagem AX, sub 100, vírgula, porcentagem EAX, JG, int erros, né? Um pequeno código em assembly. Então, a linguagem assembly é classificada como linguagem de baixo nível, porque ela está diretamente ligada à máquina mesmo, né? Então, por isso que é de baixo nível. O quão próximo da linguagem de máquina pura uma linguagem de programação está, ela é considerada de baixo nível, tá? Nesse caso, a relação entre uma instrução em assembly e uma instrução em código de máquina é praticamente de 1 para 1. Então, os montadores, que são os assemblers, também possuem baixa portabilidade, ou seja, elas são dependentes do tipo de computador. Tá? Então, aqui temos um problema. Os assemblers, os montadores, são dependentes do tipo de computador, né? Então, você imagina que, principalmente antes da era PC, né, tinham vários tipos de computadores, MSX, TRS-80, computadores da Cobra, enfim. E cada um tinha uma linguagem diferente, uma linguagem de máquina que necessitava de um assembler diferente para cada um, tá?
E, e basicamente é isso, tá? Aqui tem um Assembly, a categoria da linguagem Assembly Assembly é o nome da linguagem e Assembly é a categoria da linguagem. Maiores detalhes, aí tem um link aqui, tá? Bom, existem casos onde para cada modelo de máquina existe uma linguagem Assembly específica, que eu comentei agora, tá? E aí, por exemplo, em Harbor, a seguinte instrução gera um código que equivale a várias linhas em uma linguagem de baixo nível. Então, esse A2 ponto igual 10, ou seja, A está recebendo o valor 10, isso aqui no Assembly seriam várias linhas, né? Então, não precisamos nem falar, porque que foi com o tempo a coisa vai melhorando, né? Outros exemplos de linguagens de alto nível, né? De alto nível: C, C++, Pascal, Visual Basic, Java, Clipper, COBOL, C Sharp, etc. Sendo que o C é considerado uma linguagem de médio nível, né? Tá, tanto mais próxima do programador, né? Como também ela chega próxima aí da máquina. Então ela foi considerada por muitos aí como uma linguagem de médio nível, tá? Então aqui é que ele comenta, né? O termo programa compilado em Assembly não é tecnicamente correto. O correto é o programa montado em Assembly. E aí vem tipos de linguagem de programação. As linguagens de alto nível também se ramificam quanto ao seu propósito. Por exemplo, linguagem C é classificada como uma linguagem de propósito geral, ou seja, com ela nós podemos desenvolver aplicações para qualquer área. Então, tem programadores em C que se especializam na criação de sistemas operacionais, outros que desenvolvem software para controlar robôs industriais, outros que desenvolvem jogos de computador. Então, qualquer coisa você pode desenvolver aí com C, tá? Praticamente qualquer coisa. E aí vai se vendo aí a facilidade que se tem para utilizar em quais casos C, né? O C é mais conhecido como sistemas operacionais, programas para, sei lá, geladeiras, máquinas de lavar, tem muita coisa assim também, né? Enfim, é uma linguagem bem conhecida. E eu sempre falo que se a pessoa quer começar a aprender a programar, a linguagem C é meio que a base das linguagens modernas, né? C, aí vem C++, aí vem C Sharp, aí vem o próprio Harbor. Por trás do Harbor são códigos de linguagem C que tem, o Linux é feito de linguagem C, o Windows contém muita coisa de linguagem C. Então você conhecendo a linguagem C, você tem aí um passo à frente e até mais facilidade para aprender outras linguagens que seguem o mesmo padrão aí do C, tá? Bom, você ainda tem o poder da linguagem C embutida nela, o que permite a criação de outros tipos de aplicativos. E aqui o que eu comentei é, classificação de médio nível para a linguagem C foi dada pelos criadores da linguagem. A linguagem C, portanto, abrange duas categorias: alto nível e médio nível, tá? Bom, continuando aqui. Falando agora de compilação, né? O que é compilar um programa? Então, tem um programa fonte, no caso aqui do Harbor, um arquivo com extensão PRG, né? Como era no Clipper também, um arquivo .prg, sei lá, meu programa.prg. Você compila o programa, nessa compilação ele gera um programa objeto, tá? Em seguida ele faz a link edição, que gera o programa executável. Tá? A diferença entre compilar um compilador e um interpretador é o seguinte: o compilador ele compila o programa, faz a link edição e gera o executável, que é independente depois do compilador. Então você instala aí o executável. Quando necessário, tem que instalar outros programas juntos, né? Para depender do programa que a pessoa que tiver, o sistema que a pessoa tiver. Por exemplo, se eu tenho um programa em Harbor que ele depende do banco de dados externos, eu tenho que instalar o programa executável e esse banco externo também, para funcionar no computador do cliente, assim por diante, tá? Então o processo é esse: compilou, gerou o programa objeto, link editou, né, fez a link edição, gera o programa executável, que é independente depois do compilador. É o que ele está falando aqui, basicamente. O programa final é independente do compilador, o código-fonte do programa não fica disponível para o usuário final. Então, o interessante é isso, né? Até então, vamos falando agora um pouco aqui de Clipper. Começou com o DBase. O DBase era o interpretador.
Então, para a pessoa executar os programas em DBase, tinha que ter o DBase instalado nas máquinas, né? Quando surgiu o Clipper, já acabou essa parte, né? Então o Clipper ele já foi, ele compila o programa que é independente da pessoa ter instalado o Clipper no computador, né? O Harbor funciona da mesma maneira, tá? Só que o Harbor tem um porém, ele não é exatamente um compilador. O pessoal fala muito compilador Harbor, não. O Harbor usa o compilador C para gerar os programas, tá? É assim que o Harbor trabalha, tá? Mas por questões de até facilidade, a gente costuma falar compilador Harbor, né? Mas a verdade é essa, o compilador é C, tá? E o Harbor utiliza o compilador C para executar aí, para compilar os programas. Bom, e a diferença é essa, o interpretador, como eu falei, você precisa ter o PHP instalado na sua máquina para poder executar os programas em PHP, por exemplo, né? Porque o PHP é interpretado. O código-fonte do programa fica disponível para o usuário, tá? Outro problema aqui. Via de regra, um programa compilado é bem mais rápido do que o programa interpretado e mais seguro também. Ele é mais rápido porque ele é transformado em código de máquina apenas uma vez. E depois ele é criado o código objeto, como nós vimos no gráfico ali, e depois o executado. Aqui, processo de geração de um programa escrito em Harbor. Então, o código em Harbor seria o .prg, aí o compilador aqui, código fonte linguagem C, aí aqui o compilador, né? C, Visual, GCC, que é o mais usado, a link edição, e aí gera o executado. Então, o Harbor pertence a qual categoria? Como no Lazarus, né? É mais ou menos isso também. Escreva uma vez o código, depois você compila onde você quiser. O mesmo código eu compilo no Linux, que é o caso do sistema operacional que eu uso aqui, e gero o executável para Linux. Pego o mesmo código, compilo no Windows e gero o executável para Windows. Pego o mesmo código, compilo no macOS e assim por diante. FreeBSD, até no próprio DOS, e gero o executável para o programa com o mesmo código. Apenas eu tenho que compilar novamente aonde eu quero que ele seja executado. Aqui, instalando o Harbor no seu computador. Então aqui vamos começar alguns detalhes. Se você tem essa apostila aqui, você deve ter percebido. Por exemplo, o HMG Forum não tem mais. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir aqui, tá? O HMG Forum. Porém, eu nem tenho mais como baixar, tá? Ele está meio parado aqui, esse HMG Forum. Download HMG. Desculpa minha tosse aqui, viu? Mas ele tá, eu não consigo mais baixar. Enfim. Mas no primeiro vídeo eu deixo lá um link como você consegue aí baixar e instalar o Harbor, tá? No Windows, tá bom? Porque é uma versão atualizada, Então não é mais atualizada, né? A apostila aqui é de 2021 e hoje não tem mais aqui, tá bom? Essa parte aqui de como você instalar, como adicionar os patches, tudo isso eu explico no vídeo, que está o link na descrição do primeiro vídeo dessa série aqui de Harbor, tá? Baixando o Harbor, né? Aqui ele põe de novo o HMG Forum, não está funcionando, repito. Segue o meu link lá, tá? Vamos passar aqui, aí tem o instalador, tal. Aqui ele ensina a parte de como acertar aí os patches, tudo isso eu explico lá no meu vídeo, tá? Vamos ver se está terminando essa parte. Toda a parte de acertar os patches aqui do Windows. E aí ele fala aqui, ó, testando se o Harbor foi instalado corretamente, tá? O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, como eu estou no Linux, eu abro aqui o meu terminal aqui do Linux, né? E põe aqui, ó, HBMK2. Ele vai mostrar as informações do Harbor aqui. Se eu escrever Harbor, ele vai mostrar também as informações do Harbor, tá? Se você está no Windows, você vai aí, coloca aí no executar, no iniciar, põe CMD, ele vai abrir a tela
do seu CMD para digitar os comandos. E você vai fazer a mesma coisa depois da instalação. Põe HBMK2, ele vai mostrar as informações. Ou em Harbor também ele mostra as informações. Quer dizer que ele está instalado corretamente. Tá? Bom, aqui instalando o editor de programas, tá? Nós vamos utilizar aqui o Visual Studio Code, tá? Mas não precisa ser necessariamente, tá? Você pode utilizar o Notepad++, pode utilizar o próprio Notepad, pode utilizar qualquer editor, tá? É que aqui é mais moderno hoje, tal. No meu curso eu vou intercalando entre VS Code e entre editores do Linux aqui, porque na verdade é isso, o VS Code é melhor para visualizar, para encontrar erros, essas coisas, né? Mas independente disso, você pode utilizar qualquer editor de sua preferência. Mas para quem quiser acompanhar aqui, pode instalar, como eu tenho aqui, ó, o VS Code. Por aqui, ó. VS Code, tá? Se você instalar o VS Code, você instala e depois você instala uma extensão. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa ele abrir. Computador não adianta, é um pouco lento mesmo. Ele já vai abrir aqui. Bom, instalou o VS Code, você vai vir aqui, ó, nas extensions ou extensões, né? E vai colocar aí. Pode pôr Perricone. Ele vai abrir aqui a extensão do Harbor que vocês vão instalar aqui, ó. Harbor and X-Harbor, tá? Vocês vão instalar, o meu aqui no caso eu já tenho instalado. Tá certo? É isso aí. Então instalou o Harbor, tal. Você instala o VS Code e depois procura essa extensão do Antônio Perricone. Tá? Tá aqui, ó. Harbor and X-Harbor, tá bom? Eu já tenho instalado aqui. Bom, feito isso, vamos terminar aqui. Espero que esse vídeo não fique quebrado, né? Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Então tá aqui e tal, instalou a extensão. Aqui tem uma dica, você pode adicionar o patch do Visual Studio Code, a variável patch do Windows, da mesma forma que fizemos com o Harbor e com o GCC. Dessa forma você pode chamar o editor da linha de comando apenas digitando code, tá? Sempre digite o ponto, tal. Não vamos fazer isso aqui, não é necessidade, tá? Mas você pode fazer isso também. Então temos o compilador Harbor, o compilador C e o Visual Studio Code, tá? Aqui no caso do Harbor, o GCC já vem junto, tá? Você segue lá como eu te expliquei lá para instalar. Depois, se necessário, a gente fala também sobre instalação aqui no Linux, tá? No momento vamos parar por aqui, porque a maioria utiliza aí o Windows mesmo, né? Aqui ele fala ainda do Windows 7, ó. Se você estiver no Windows 7, use esse método. Se for o Windows 10, use o método abaixo. Mas enfim, aqui segue o que eu falei no vídeo lá que vai dar tudo certo. Passando aqui. Aí ele vem aqui, compilando o código, tá? Tem o link aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Está funcionando esse link, eu já deixo para vocês. Tá legal. Tá aqui, ó. Já tem a apostila aqui, ó. Harbor segunda edição, que é esse que eu estou usando aqui, tá? E os códigos, tá certo? Esses códigos são os códigos da apostila que nós vamos fazer aqui, né? Vamos seguir
digitando aqui. Mas vocês podem já baixar os códigos prontos aqui também, se quiser já seguir pelos códigos, tá? Eu vou deixar esse link aqui para vocês também aí no vídeo. Bom, aqui estamos terminando já. E aí ele vem aqui, nós vamos abrir um programa, executar e ver se está tudo funcionando direitinho, tá? Compilando Hello World, gerando C e a conclusão. Pronto, concluímos o importante processo de entendimento em qualquer linguagem de programação. Vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, está tudo certinho mesmo. Eu vi no link que eu vou deixar para vocês, tá? Vou vir aqui, códigos, baixar. Verificando a existência de vírus. Ele vai baixar aqui os códigos. Vocês, aqui é a primeira edição, o hardware do PDF, e a segunda edição. Baixa a segunda edição e bastante coisa. Se quiser, baixa os dois para você ver como é que era a primeira edição aqui da apostila, tá? Concluído, vamos pegar aqui. Tá aqui, eu vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui. Ricardo. Livros. Tecnologia. Hardware. Ctrl V. Aqui, botão direito. Extrair aqui. Códigos. Vamos ver o programa aqui. Accept, Alex, Array. Aqui não está em ordem de... Vamos ver se tem um Hello World aqui. Hash. Aqui, ó. helloworld.prg. Gravando ele fica um pouco mais lento ainda. Bom, tá aqui. Tal. Tá sem nada aqui. Está em branco. Hello World 1. Aqui é os primeiros, né? Então ele pede pra gente digitar aqui. Aqui, ó. Procedure main Hello World, tá? Vamos ver se está funcionando. Então o programa é Hello World 1, certo? Eu vou aqui, botão direito. Abrir um terminal. Para abrir dentro dessa pasta códigos aqui, né? Vou por aqui HB MK2 Hello World 1.prg, certo? Eu tenho que pegar esse programa aqui, Hello World 1, Hello World 1, Enter. Pronto, compilou. Você gerou e executava aqui, ó, Hello World 1. Vamos ver agora. Ponto barra, no meu caso aqui, ponto barra, porque eu estou no Linux aqui, tá? Você pode executar aí no Windows, clicando duas vezes no ícone, ou também por aqui, também direto. Vamos lá, Hello World 1. Tá aí, ele mostrou a mensagem aqui, Hello World, tá? Então, tudo certinho funcionando aqui. Vocês instalem o hardware aí no computador de vocês, tá? Baixa aí os códigos, eu vou deixar o link para vocês, tá bom? Tem a apostila e tem os códigos. E é isso. E por enquanto é isso, tá? Então aqui foi a conclusão. Eu
O próximo passo é a questão do seu primeiro programa em Harbor, tá? Testamos, tudo funcionando. Nós vamos agora, a partir do próximo vídeo, começar a efetivamente pôr a mão na massa mesmo, tá? Meu primeiro programa em Harbor. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Obrigado e vamos aí depois ao próximo vídeo. Até mais.